tudo bem? Aqui é a Ana Tereza e agora vamos apresentar nosso trabalho. Circulação geral da atmosférica. A circulação atmosférica é o processo de movimentação do ar ou da massa de ar, ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre. O mecanismo básico desse fenômeno opera da seguinte forma: o ar mais frio é mais pesado e costuma descer. O ar mais quente é mais leve e costuma subir. O que proporciona a movimentação e a formação dos ventos. Além disso, essa movimentação de ar também ocorre nas zonas de alta pressão atmosférica, onde há uma maior quantidade de ar acumulada, para as zonas de baixa pressão atmosférica. Dessa forma, se consideramos que os raios solares atingem a Terra de forma diferenciada ao longo de sua extensão, é possível perceber a dinâmica da movimentação das massas de ar a nível global. Temos, assim, a formação das células atmosféricas, que se divide em três células: a célula tropical, a célula de ferro e a célula polar. Célula de Hadley. A célula tropical, também chamada de célula de Hadley, ocorre nas zonas de baixas latitudes, ou seja, nas regiões localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Ela se origina graças ao elevado aquecimento da região próxima à zona equatorial, que faz com que o ar suba e se desloque em direção aos trópicos, onde ele vai aos poucos se resfriando e constantemente descendo e retornando ao Equador, onde reinicia o ciclo. As zonas ferro ocorrem nas zonas de médias latitudes, caracterizando o movimento dos ventos que ocorre próximo à superfície em direção aos polos. Nesse processo, as massas vão se resfriando e subindo, retornando para o seu local de origem e completando o ciclo. Por fim, a célula polar ocorre nas zonas de alta latitude, mais próximas aos polos. A massa de ar, oriundas das outras células, ao chegar aos polos, ficam carregadas de umidade e sofrem uma brusca queda de temperatura, dispersando-se assim para as regiões tropicais, provocando a ocorrência de fenômenos climáticos associados ao frio e à elevada umidade. Podemos notar a dinâmica de circulação das massas de ar associada a outros fatores como as oscilações de temperatura dos oceanos é responsável por desencadear uma série de fenômenos climáticos sobre a mais diversa região do globo terrestre. Agora falando de pressão, a pressão atmosférica é um dos fatores que determinam as condições do tempo. Regiões associadas com alta e baixa pressão do ar são observadas ao redor do globo todos os dias. Na atmosfera, a baixa pressão do ar é associada com a formação de muitas nuvens, com chuva e, eventualmente, com tempo severo, como tempestades. A alta pressão é identificada como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar, com tempo seco e sem chuva. Os ventos alísios, que são um pouco mais fortes do que as brisas regulares e bem constantes. É o tipo de vento que permite a prática de esportes como navegação em vela, asa delta e windsurf. Este tipo de vento sopra dos trópicos em direção ao Equador e são mais comuns no Nordeste, no hemisfério norte, e no Sudeste, do hemisfério sul, das regiões tropicais em direção ao Equador, e são mais fortes principalmente durante o inverno. Para os contralisas, soprando do Equador para os trópicos, esses ventos têm como uma de suas principais características a secura, sendo bastante comuns em meio aos desertos. Outra característica é que eles ocorrem a mais de 3.000 metros de altura. Os ventos do oeste são ventos prevalecentes nas latitudes médias, que sopram de áreas de alta pressão, em zonas subtropicais, para os polos. Os ventos são predominantes do sudoeste, no hemisfério norte, e do noroeste, no hemisfério sul. O vento polar, ou fonte de plasma, é uma saída permanente de plasma das regiões polares da magnetosfera da Terra, causado pela interação entre o vento
solar e a atmosfera da Terra. O vento solar ioniza as moléculas de gás na alta atmosfera a uma energia tão alta que algumas delas atingem a velocidade de escape e derramam no espaço. Uma porcentagem considerável desses íons permanece ligada dentro do campo magnético da Terra, onde fazem parte dos cinturões de radiação. As brisas marinhas, elas nada mais são do que a diferença entre a temperatura do mar e do continente. Durante o dia, a água do mar ela tem capacidade de retenção de energia maior do que a da areia. Logo, a radiação solar bate na areia e reflete. Então, a água, durante o dia, ela absorve essa radiação. Consequentemente, a temperatura vai ficar menor, ficando uma área de alta pressão, e no continente, uma área de baixa pressão. Já durante o dia, a gente tem a entrada de vento do mar para o continente. À noite, aparece a inversão do fenômeno. No caso, a água vai começar a emitir essa temperatura e vai aquecer o ar, transformando a área em baixa pressão. No continente, a área vai ficar com uma alta pressão. O vento ele vai do continente para o mar. Meu nome é Felipe Santos e irei falar sobre as monções. As monções demarcam um tipo de variação climática que ocorre na porção sul e sudeste da Ásia. Trata-se de um fenômeno atmosférico que propicia a ocorrência de intensas chuvas em um período do ano e secas rigorosas em outro. Os ventos das monções mudam de direção de acordo com as estações do ano, levando o ar úmido do oceano para o continente em uma determinada época e ar seco da terra para o mar em outra. Durante o inverno, a massa continental originada da Sibéria estabelece uma área de alta pressão, provocando o deslocamento de ventos frios e secos em direção ao Oceano Índico. No verão, a direção é contrária, estabelecendo-se a área mais baixa no continente, atraindo ventos quentes e úmidos, provocando chuvas intensas, principalmente nas encostas voltadas para o Índico. Por causa das monções de verão, a Índia, país mais afetado pelas monções, tem registro de fortes tempestades durante boa parte do ano. As monções ocorrem porque durante o verão o continente tende a se aquecer mais rapidamente do que o oceano. Isso faz com que o ar no continente fique mais quente e eleve-se às zonas mais altas da atmosfera, o que faz com que o ar úmido existente sobre o oceano desloque-se rapidamente para essa região, que passa a sofrer com as chuvas desse período. É a monção marítima ou de verão. Durante o inverno, o ar úmido que estava concentrado sobre o continente passa a se deslocar em direção ao oceano, que nesse momento apresenta uma pressão atmosférica menor. Com isso, a umidade do oceano diminui consideravelmente, proporcionando a ocorrência de um extenso e severo período de seca. Em 1770, essa seca foi tão intensa que matou milhares de pessoas na região sudeste da Índia. É a monção continental ou de inverno. E esse foi o apanhado sobre monções. Espero que tenham gostado. A circulação atmosférica ocorre em razão do desequilíbrio da radiação recebida pela Terra ao longo de sua extensão. As regiões que se localizam mais próximas da linha do Equador recebem mais radiação solar e, consequentemente, tornam-se mais aquecidas, enquanto nas regiões polares o índice de radiação é menor e também o aquecimento. Desse modo, para que haja um maior equilíbrio, acontecem muitas trocas de massa de ar entre as regiões mais quentes e as mais frias. As estações são causadas pelo movimento da Terra ao redor do Sol e pelas mudanças decorrentes na inclinação do eixo da Terra durante sua órbita anual. Em qualquer época do ano, as condições que ocorrem no hemisfério sul, em termos de luz e temperatura, são opostas às que ocorrem no hemisfério norte. Quando a Terra está em uma certa posição, os raios solares incidem com menor inclinação sobre o hemisfério sul do que sobre o hemisfério norte. Em virtude disso, cada metro quadrado da superfície no hemisfério sul recebe mais radiação solar do que na mesma área do hemisfério norte. Assim, no hemisfério sul é verão, enquanto no hemisfério norte é inverno. 6 meses após, a Terra se deslocou para outra posição. Nessa situação, ocorre o inverso. No hemisfério norte, os raios solares incidem com menor inclinação do que no hemisfério sul. Portanto, temos verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. A primavera e o outono ocorrem em posições intermediárias. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado. Até mais!